Amém, povo de Deus? Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que vieram. Este é um momento muito especial para a minha vida, esta noite aqui de culto, de adoração a Deus. É um momento muito especial para a minha vida, o lançamento deste livro, Tantas Histórias para Recordar. Algumas pessoas nos mandaram pelo WhatsApp, o e-mail, pelo Face, dizendo que não poderiam ver porque tem culto nas suas igrejas, e alguns questionaram por que lançar o livro ao domingo. Mas se lançássemos também em outro momento, dia de sábado, talvez alguns aqui não poderiam estar. Mas se alguém quiser depois, pode procurar aqui no Colégio Cristão, né? Está à disposição aí os exemplares deste livro, Tantas Coisas para Recordar. Mais uma vez, obrigado aos amigos, aos irmãos. E eu quero mais uma vez dizer à senhora, mãe, muito obrigado por estar aqui. Está aí essa mulher guerreira, nobre, 81 anos de idade, e veio aqui e me deu esse presente, esta surpresa. Obrigado, Janete, viu, Mirão? Obrigado, Larissa, Lauane. Louvado seja o nome do Senhor por cada um de vocês que veio para celebrar comigo este momento. Mas, queridos, o mais importante aqui nessa noite não é o lançamento do livro do pastor Eugênio Kennedy. O mais importante aqui nessa noite é a pessoa de Jesus, que mudou a minha vida e mudou a sua vida e nos deu uma nova perspectiva neste mundo, nesse deserto que nós vivemos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Então nós estamos diante de um fato aqui, que nós lemos de Marcos. Este jovem rico, dono de propriedades. O livro de Lucas diz que ele era um jovem de posição. Um jovem certamente religioso, pelo texto aqui a gente vê que ele era religioso. Era um cara que tinha um perfil ético tremendo, não é verdade? E é interessante que o livro de Mateus, Marcos e Lucas relatam o mesmo fato e alguns com detalhes diferentes dos outros. Por exemplo, eu volto a repetir, em Lucas diz que ele era um jovem de posição. Aqui diz que ele era dono de riquezas. Então ele era um empreendedor. Jesus sempre foi alvo das multidões. As multidões queriam vê-lo, tocá-lo, queriam inquiri-lo, queriam estar perto dele. E quando esse jovem certamente viu a fama, ficou sabendo da fama de Jesus, o texto aqui diz que ele correu, não é verdade? Que ele correu para encontrar com Jesus. Olha o que ele fez, gente. Ele ajoelhou e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, observa os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunha, honra teu pai e tua mãe. E ele diz: olha, eu tenho observado. Então você vê que ele era religioso. Estão vendo? Ele era religioso. De qual igreja será? Ele temia a Deus. Era um cara que tinha um perfil, sabe, nobre. E a preocupação dele era saber o que fazer para herdar a vida eterna. E quando Jesus lhe disse: olha, vá, ele obedeça os mandamentos, ele falou assim: eu tenho observado, Senhor. E Jesus então diz: então, vai, vende tudo que você tem, distribua aos pobres, e vem o quê? E vem, siga-me. Ele decaiu no semblante. Ele entristeceu quando Jesus lhe disse: vá, vende tudo que tens, distribua aos pobres e venha e siga-me. Interessante que Jesus o amou profundamente. Entendeu? Quando Jesus falou com ele assim: olha, uma coisa te falta. Nessa noite, você que veio aqui para celebrar comigo esse momento especial, certamente você veio aqui e há alguma coisa que está te faltando. Talvez alguém diria assim: sim, pastor Eugênio, estou precisando de um carro, estou em crise, precisando de um dinheiro, estou precisando de um novo emprego, eu estou precisando de um marido. Poderíamos pegar aqui pela perspectiva material, né? Pela perspectiva do positivismo. Poderíamos aqui até colocar os pregadores da teologia da prosperidade, pegariam esse texto aqui, olha, e nadariam sobre ele.
Mas o que eu quero colocar nessa noite para você, ainda que você esteja faltando na tua vida algumas coisas, sonhos, coisas materiais, um marido, um emprego, mas eu quero chamar a tua atenção nessa noite, não para as coisas deste mundo, que são passageiras, não para as coisas deste mundo que são efêmeras. Entende, querido? Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para explicar para você o que estava faltando na vida deste rapaz aqui, deste jovem, rico, de posição. Se fosse nos dias de hoje, quem ele seria? Quem sabe esse cara aí, né? Do Facebook. Quem sabe seria um latifundiário. Quem sabe seria aí um Eike Batista há 5 anos, com bilhões. Hoje quebrou, né? Quem sabe ele teria lojas, franquias no Brasil todo. O fato é que este jovem aqui era rico, de posição, próspero, empreendedor, mas ele tinha algo que inquietava ele. Havia no seu coração um vazio, havia no seu coração algo que estava o inquietando, perturbando. E ele foi até Jesus e perguntou ao Senhor: mestre, bom mestre, o que fazer para herdar a vida eterna? O que fazer? Ele era religioso, ele observava os mandamentos. O que estava faltando na vida desse rapaz? O que está faltando na tua vida, você que veio aqui nessa noite? O que estava faltando na vida deste jovem que o levou a correr e até ao mestre Jesus, a ajoelhar e dizer-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer? Eu sou rico, eu posso pagar, eu posso fazer algo com a posição que eu tenho, com o poder que eu tenho, com os contatos que eu tenho. Mas veja, a primeira coisa que faltava na vida deste rapaz, desse jovem de posição empreendedor, faltava-lhe a compreensão espiritual. Ele entendia muito de negociações, ele entendia muito dessa questão humana, mas ele não depreendia as coisas espirituais. Faltava-lhe a compreensão espiritual. Ser humano não é formado apenas de corpo, inteligência e espírito, ou alma. Nós temos um espírito. A nossa vida, olha, o ser humano vive num tripé. Ele é feito de físico, inteligência, ele tem uma alma, mas ele tem um espírito. A Bíblia diz aqui em Eclesiastes 12:7 que o espírito volta a Deus como que o deu, e o pó volta à terra como era. Então, a primeira coisa é a compreensão espiritual, e dentro dessa compreensão espiritual, ele não entendia, como também tem muitos que não entendem, quem sabe você que está aqui nessa noite, não entende, que para adquirir a vida eterna, não há nada que você possa fazer em termos de boas obras. Não há nada que você possa fazer em termos de mandar rezar missas, fazer cultos. Não há nada que parta do ser humano. Porque a vida eterna não é meritória. A Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 2, 8, aqui diz o seguinte: que vós sois salvos pela graça, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém o quê? Para que ninguém se glorie. Então a salvação não é meritória. E ele foi até Jesus e disse: bom mestre, o que fazer para herdar a vida eterna? Eu tenho observado os mandamentos. Talvez havia na mente dele o interesse, como pagar, porque já era algo, como até hoje teologias, sistemas religiosos,
que é voltado para o homem, é o egocentrismo, é o homem tentando buscar a Deus, o homem tentando encontrar Deus. Mas no Evangelho, na Bíblia Sagrada, mostra Deus que toma iniciativa com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça de encontrar o homem e salvar o homem. Entende, povo de Deus? Falta-lhe uma coisa só. O que está faltando? Está faltando a compreensão espiritual de que vida eterna, salvação eterna, não é meritória. O Espiritismo prega a reencarnação. Não é isso? A reencarnação, as boas obras. O romanismo ainda prega as boas obras. Ser generoso, fazer boas obras, ajudar o próximo, ajudar um lar dos idosos, né? Lá no asilo, porque eles estão lá exilados, ajudar uma pessoa carente. Isto é uma obrigação nossa como povo que teve uma experiência com Deus, é ajudar o próximo como expressão de gratidão, de generosidade. Mas boas obras, ajudar o próximo, fazer o bem, não dá o direito a mim e a você a salvação. O que está faltando? Falta-lhe uma coisa só. E o que está faltando? A compreensão que a salvação não é meritória. Um sangue foi derramado na cruz do Calvário. O Cristo, Filho de Deus, morreu por nós na cruz. E agora nós somos salvos pela graça. Glória a Deus, povo de Deus. Aleluia! Somos salvos pela graça. A salvação não é meritória. Não há méritos. Você pode dar esmolas, você pode ajudar as pessoas, mas isso não te dá direito à vida eterna. E é importante fazermos o bem ao próximo, como consequência da bondade de Deus, do que Deus fez por nós, mas a salvação é pela graça. Não vem de mim e de você, não vem da igreja presbiteriana, igreja batista, não vem de igreja católica, não vem do homem, não vem da filosofia, vem de uma iniciativa de um Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você precisa. Há um vazio em teu coração. Falta-lhe uma coisa só, falta-lhe ter uma experiência com Jesus, falta para você entregar sua vida a Jesus. Não é entregar a igreja, não é entregar um guru, é entregar a Jesus, confessá-lo como único e suficiente Salvador. Freud, na psicanálise, o pai da psicanálise, ele falava sobre a necessidade do ser humano. Aí tem as fases que ele fala, na fase oral, e quem é psicólogo aí sabe das outras fases, mostrando que há uma necessidade do ser humano. Não concordo com muita coisa do que Freud falou, mas ele é certo. As ciências humanas, inclusive essa fala, o Freud e os seus discípulos, mostrando que há no ser humano uma necessidade. E você que está aqui nessa noite, há uma necessidade da tua alma. O grande Santo Agostinho, ele dizia que o homem tem um vazio do tamanho de Cristo, do tamanho de Jesus. E este vazio só pode ser preenchido com a pessoa de Jesus. E o que está faltando na tua vida? Falta-lhe uma coisa só. O que está faltando? Está faltando você se entregar a Jesus. A compreensão de que você precisa dele. A Bíblia diz aqui em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. O existencialismo, que é um ramo da filosofia, declara que o ser humano tem uma crise existencial. E tem.
Qual é a crise sua, querido? Você é casado, você é casada, você é um empreendedor, como este jovem aqui. Ele era empreendedor, ele tinha dinheiro, ele tinha posição. Ele não precisava de vigor porque ele era jovem. Ele não precisava de fama porque ele era rico. Ele não precisava de casas, ele não precisava de outros empreendimentos para pedir a Jesus, porque ele tinha tudo. Mas ele tinha um vazio. Havia dentro de si uma alma que gritava por libertação. É aquilo que nós falamos aqui pela manhã. O homem tem dentro de si o senso religiones. O homem tem um senso. A alma do ser humano grita, porque ele foi feito um ser moral, com capacidade de tomar decisões, mas ele foi feito um ser que tem dentro de si o senso religioso, o desejo de uma experiência com o Criador do universo, o Deus que fez a imagem e semelhança. Você pode repetir comigo? Falta-lhe uma coisa só. O que está faltando na tua vida, você que está aqui nessa noite? Está faltando, meu querido, querida, a compreensão espiritual. A compreensão espiritual que vida eterna não se consegue, não se adquire pelos méritos. A salvação não é meritória. Segunda coisa que estava faltando na vida daquele jovem e que está faltando, quem sabe, a tua vida, é a falta de um encontro com o Jesus da cruz. Algo que aconteceu comigo, eu coloco no livro aí, há 33 anos lá em Salina, quando os jovens da mocidade presbiteriana foram lá em casa. Eu não gostava de crente. Eu coloco no livro aí que a minha mãe falava comigo o seguinte: olha, negócio seguinte, não passa naquela igreja de crentes, porque eles têm pacto com o capeta, com o diabo. Não sabia, dona Floresbela, aí que na verdade Deus ia chamá-la, transformá-la, e hoje ela está aqui conosco. E ela falava também, ó, não passa de frente da maçonaria, tá vendo que lá tem um bode lá, que ele pega menino e leva lá pra dentro, ó, acabou. Então eu não gostava de crente, eu não gostava. Mas não importa se você gosta ou não gosta, não importa quem que você é, não importa qual o seu temperamento, não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você é criminoso, se você é estelionatário, se você é o maior corrupto. Se Deus fizer a obra, Ele faz, e agindo Ele, quem pode impedir? E naquela noite, chegou lá em casa, aquela mocidade, eu havia tomado um tombo na moto, machucado todo, e aí, quando eu ouvi aqueles cânticos, eu resolvi ir para a sala. E na sala eu comecei lá a ouvir os cânticos. Aí de repente o Wesley passou a palavra para Uca. E aquele jovem abriu a palavra em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. E ele começou a ler: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegam anos e anos, dos quais dirás, não tenho neles mais prazer, mais contentamento. Quando ele terminou esta última frase, o Espírito Santo já havia feito a obra aqui dentro de mim. Faltava-me um encontro com o Cristo da cruz. Escuta, a vida que Cristo tem para você, querido, o mundo não pode te dar. A igreja presbiteriana não pode, a batista não pode, a católica não pode, Buda não pode, Maomé não pode, os líderes das grandes seitas não podem. A vida que Cristo tem para te oferecer é uma vida perfeita em amor. É muito mais do que religião. É uma vida que nasce da morte. É uma vida que traz o perdão. E nasce da morte, porque você tem de morrer para este mundo. Você tem de morrer para os pecados, para os prazeres da carne. É uma morte onde você morre para o mundo, mas vive para Jesus Cristo. É muito mais do que uma religião. A vida que Jesus tem para te oferecer é uma vida perfeita em amor. É Cristo habitando, vivendo, direcionando a sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Falta-lhe uma coisa só. O que está faltando à sua vida? A compreensão espiritual,
A compreensão espiritual que a salvação não é meritória. A compreensão espiritual que eu preciso de um Salvador e só Jesus salva. Maria não salva, Pedro não salva. A ele tem um nome que foi dado nos céus, na terra, não existe outro nome, o qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, e falta essa compreensão, e eu estou neste momento te apresentando este evangelho, que é as boas novas. Que as boas novas são essas? São as boas novas que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo, morreu numa cruz por mim e por você, para tirar de nós esta crise, esse desespero na alma, e nos dar uma perspectiva de vida com Ele. Isso é de Deus, te dá paz, te dá alegria, e mesmo em meio à crise, às inconveniências da vida, você terá paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Mas em terceiro lugar, repita comigo, falta-lhe uma coisa só. Sabe o que estava faltando para este jovem, esse empreendedor, este homem de posição, este empresário, e que está faltando à tua vida? Falta você saber quem é Jesus. Ele chegou até Jesus e disse, olha para você ver, bom mestre, o que fazer para herdar, o que farei para herdar a vida eterna? Naquela época já existiam os gurus, existiam, os gurus sempre existiram, mas tem muitas pessoas como esse jovem aqui do texto, muitas pessoas pensando que Jesus era um bom mestre, e Jesus falou assim, bom é só Deus, que bom coisa alguma. E por que Jesus disse isso para ele? Porque ele estava indo até Jesus, tendo Jesus apenas como um homem, como um mestre, como um guru, como um milagreiro. E Jesus então fala com ele assim, olha, bom é só Deus. A terceira coisa que faltava na vida desse jovem, e falta na tua vida, querido, é a compreensão de quem Jesus é. E quem Jesus é, gente? Jesus é o Filho de Deus encarnado. Ele não foi criado, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Nasceu da Virgem Maria, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, sem pecado, cresceu incólume, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e ele está aqui nessa noite entre nós, e está me mandando dizer para você que ele quer fazer uma obra na tua vida, te dar uma nova perspectiva de vida, e ele é Deus. Ele não é somente aquele Cristo lá que foi humilhado, que foi esbofeteado, bateram nele, humilharam-no, colocaram uma coroa de espinhos no seu crânio, na sua cabeça. Ele foi humilhado. O Isaías 53 diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Isaías 53 diz que ele não tinha beleza nem formosura. Se fosse nos dias de hoje, Jesus não seria jamais colocado em alguma página aí de Facebook de alguém, porque Jesus não tinha beleza nem formosura. Não havia nada que atraísse as pessoas quanto a ele. Então é preciso você entender que o Jesus da Bíblia não é somente esse de Isaías 53. Não é somente o Jesus que foi humilhado por Pilatos, foi traído por Judas, foi negado por Pedro. Não é somente o Jesus aqui, olha, quando ele vivia nas estradas poeirentas de Cafarnaum, de Jericó, da Galileia. Não é somente esse Jesus, mas o Jesus que você precisa conhecer. Falta-lhe uma coisa só, é saber quem ele é. Ele é o Cristo ressurreto. Ele está neste momento assentado à destra de Deus. Ele virá julgar o mundo com justiça e retidão. A Bíblia nos mostra sobre Jesus Cristo em Apocalipse aqui, quando João teve aquela visão. Diz que os cabelos dele eram brancos como a neve. Diz que os seus olhos saíam chamas de fogo. Diz aqui a palavra que da boca dele saía uma espada
espada de dois gumes. Quando você lê a Bíblia, quando você ouve uma palavra como esta, ela entra na tua alma, ela divide o espírito, a medula, ela rasga teu coração para poder te inquietar, para poder mostrar a você que ele é muito mais do que aquele Cristo que foi humilhado. Ele é o Cristo vencedor. A Bíblia diz aqui, olha, que os seus pés, as suas pernas é como bronze polido, e aqui na sua coxa direita está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus, igreja. Esse Jesus vencedor, falta-lhe uma coisa só, é saber quem ele é. Tem muitos que têm Jesus apenas como Jesus humano, histórico. Antigamente até criam o arianismo, o docetismo, que era um Jesus, um fantasma, que não veio em carne, ele veio. O Jesus que você precisa conhecer, meu filho, não é aquele Jesus lá na cruz, pendurado, um Jesus esquálido, um Jesus totalmente pintado por algum poeta aí, por algum escritor, com aquele semblante caído. Eu não creio num Cristo vencido. Não é aquele Cristo cheio de amargura, semblante de dor. Não é aquele Cristo cravejado de brilhantes, aquele Cristo que a igreja romana comemora toda sexta-feira da paixão, naquele caixão, aquele santo de barro lá. O Cristo que eu estou te apresentando nesse momento aqui, não é aquele Cristo, mas é um Cristo vivo, que ele é adorado em espírito e em verdade. Você não precisa, aqui nessa igreja, nas igrejas protestantes, não tem um santo, não tem uma imagem de Cristo, porque também ninguém sabia como que era a fisionomia dele. Esse Cristo aí que é pintado com olho verde, com olho azul, um Cristo um pouco, desenhado para te emocionar, ninguém sabe a aparência dele. O que diz é que ele não tinha nem formosura, nem beleza, mas falta-lhe uma coisa só. O que estava faltando naquele rapaz era ver que ali não estava um mestre apenas, ali não estava um guru, ali estava o Filho de Deus, que se fez carne, que se fez gente, que veio neste mundo, sentiu a minha dor, suou o seu suor, o meu suor, chorou a minha lágrima, a tua lágrima, carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, tudo aquilo que tinha contra nós, o escrito de dívida que estava contra mim, contra você, ele cravou naquela cruz. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, adorando a ele. Essa noite aqui não é simplesmente o lançamento do livro do pastor Eugênio, tantas coisas para recordar. Essa noite é uma noite de adoração a um Cristo que vive, que reina. Ele está aqui, ele passeia no meio da sua igreja, dos seus candeeiros. Ele tem cada pastor, cada profeta, cada um nas suas mãos. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele está aqui para que você saiba quem ele é. E se você o aceitar, e se você entregar a sua vida, e se você o confessá-lo como o único e suficiente Salvador, a sua vida nunca mais será a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Há 33 anos que ele me aceitou. Quando Jesus me tocou, todo temor teve fim. A minha vida mudou quando ele me tocou. Falta-lhe uma coisa só. E eu quero terminar. Em quarto lugar, o que faltava na vida deste jovem empresário, deste empresário de posição, neste empreendedor que correu até Jesus? Ele ajoelhou e falou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Você está aqui nessa noite, filho. Você veio aqui nessa noite, querida. Está faltando uma coisa na tua vida. Está faltando Jesus. Está faltando Deus. Está faltando você experimentar esse Jesus Cristo. Ele é Espírito. E o que importa é que você o adore em espírito e em verdade. E a quarta coisa que faltava na vida deste jovem aqui, sabe qual que era? A quarta coisa, faltava na vida deste jovem a compreensão espiritual de quem ele era. Porque até então, ele era, na perspectiva humana,
um homem rico, um empreendedor, um homem de posição, um homem de fama, que até se orgulhou de chegar lá e dizer para Jesus: olha, eu tenho observado aí todos os mandamentos, entendeu? Eu sou religioso e o que eu faço para herdar a vida eterna? Só que ele tinha compreensão apenas na perspectiva material, mas ele não tinha uma compreensão de quem ele era. Como também você acha que você é muita coisa, porque você tem um título, porque você é médico, porque você é um advogado, porque você é um promotor, porque você é uma pessoa de posição, porque você tem um cargo político. Isso é bom, Deus te deu o privilégio, e a Bíblia diz para a gente dar honra a quem tem honra, e eu quero te respeitar, te honrar nessa vocação que Deus te concedeu. Mas talvez você se envaidece, você acha que a vida se resume apenas nisso, e você precisa de entender quem você é na perspectiva aqui da revelação bíblica. E sabe o que a Bíblia diz? Quem nós somos? Nós somos pecadores. Romanos 3 diz que não há justo, nem sequer um, porque todos pecaram. A Bíblia diz aqui, em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? De vez em quando a gente ouve alguém falando assim: olha, pastor Eugênio, no fundo, aquela pessoa é boazinha. Mas não é. No fundo e no raso, a pessoa é má. Nós somos maus, nós somos pecadores. E este é o problema, por exemplo, do espiritismo. Porque eles começam a fazer as boas obras, eles se envaidecem porque fazem as boas obras, eles se orgulham disso. Tem pessoas que se orgulham fazendo bem às pessoas e ajudam as pessoas. Nós fazemos, eu volto a repetir, mais do que a obrigação. Qual é a compreensão que ele precisava de ter? E qual é a compreensão que você precisa ter nessa noite e que está te faltando uma coisa só? Talvez são 4, né? Mas uma coisa só, está faltando a compreensão. Que você é um pecador, filho. Só tem um ser que não pecou, foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque ele não foi criado, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Você entende isso? Você entende isso? Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Então preste muita atenção no que eu quero dizer aqui, para que nós possamos terminar e nós irmos lá para fora, para você abençoar lá, comprar o livro e tomar conosco um coquetelzinho abençoado. Preste atenção. A quarta coisa que faltava aqui na vida dele. Falta ali uma coisa só, a compreensão espiritual, que eu estou dividindo a compreensão espiritual, que era uma só, em 4 aspectos da compreensão espiritual. Você entende? Ele precisava de entender que, apesar da riqueza dele, apesar da posição dele, apesar que, quem sabe, era uma pessoa bondosa, era uma pessoa que ajudava as pessoas, se há alguma bondade em nós, ainda há um pouco da imagem de Deus que está em nós. Como diz o grande reformador Martinho Lutero, a imagem de Deus em nós não foi totalmente deformada. Por isso que de vez em quando você vê alguma pessoa com atos de bondade, de amor, de delicadeza, como este jovem aqui. Mas ele precisava, para herdar a vida eterna, compreender essa compreensão espiritual aqui, quarta que eu estou dizendo dentro da compreensão espiritual. Ele precisava de entender que ele era um pecador dependente da graça de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, povo de Deus. Marcos capítulo 7, versículo 19 em diante. Aqui diz que é do coração do homem que saem os maus desígnios, os adultérios, os furtos, os crimes, a prostituição e todo tipo de loucura é que brota, é que sai do coração do homem. Por isso que a Bíblia fala que o que sai do coração, o que a boca sai da boca, é que contamina e não que entra. Entende? Então é preciso você entender que você é um pecador. Nós somos pecadores. Não há nada em nós que possa querer nós argumentarmos e querermos nos justificar diante de Deus. Por isso que Jesus veio para nos justificar. É pela fé que nós somos justificados. Um sangue foi derramado na cruz do Calvário. Foi derramado naquela cruz, a cruz do meio,
o sangue precioso pelos meus pecados e pelos seus pecados. Amém, povo de Deus? Eu não poderia nessa noite de lançamento deste livro, tantas coisas para recordar, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês sobre esta verdade que estava faltando na vida daquele rapaz e que está faltando na sua vida, a compreensão espiritual. A compreensão espiritual, em primeiro lugar, que a salvação, a vida eterna não é meritória. Em segundo lugar, a compreensão que eu preciso de Jesus e não há outro Salvador. Preste atenção, você que é católico, com muito carinho, você que está aqui, não é Maria, não é Pedro. Para você que é espírita, não a prática das boas obras, não é Allan Kardec, não foi. E para você que é evangélico, não foi Calvino, não foi o líder, o pastor, o apóstolo. Quem morreu por mim e por você foi Jesus. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só ele que é o intermediário, só ele que é o mediador. Não é Maria, não é Aparecida. A Bíblia diz aqui em Timóteo capítulo 2, versículo 5: porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. É Ele que é o nosso sumo sacerdote, o sumo pontífice nosso é Jesus. Não é o Papa, não é o padre, não é Maria. Então falta-lhe esta coisa, compreender isso. E um dia, quando você chegar diante do tribunal de Deus, você não chegará lá inocente, ignorante da perspectiva que você não sabia. Então, em segundo lugar, faltava-lhe essa compreensão que é só Jesus. É só Jesus. Entrega a sua vida a Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus, irmãos. Terceiro lugar, faltava-lhe saber quem Jesus era. Estou terminando. Quem Jesus era? Jesus não era um religioso que veio revolucionar o mundo. Tem uma música aí que diz: o homem de Nazaré. Vamos seguir com fé tudo que nos ensinou o homem de Nazaré. Não é seguir com fé tudo que ele ensinou. Primeiramente, o que nós precisamos fazer é aceitá-lo como Filho de Deus. É entregar a nossa vida a Ele. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E se você que está aqui nessa noite tomar a decisão de se entregar a Jesus, de compreender isso, que Ele era muito mais e é muito mais do que um guru, um religioso, um profeta, mas que Ele é o Filho de Deus, o Salvador, o enviado de Deus, que morreu pelos seus pecados. Quando você o fizer, você vai ver que a sua vida vai mudar de água para vinho. E em último lugar, a compreensão que faltava era a compreensão espiritual. A compreensão espiritual que eu e você, nós pecadores, somos maus, somos ruins. O coração meu e seu é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Falta-lhe uma coisa só. Falta-lhe a compreensão espiritual destas quatro coisas. Repito, primeira coisa da compreensão espiritual é que a salvação não é meritória. Segunda coisa é que Jesus é o Salvador e eu preciso dele. Urgentemente eu preciso de Jesus. Terceira coisa, eu preciso saber compreender quem Jesus é. E Jesus Ele é o Filho de Deus, que se fez carne, que se fez gente. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra do Todo-Poderoso. E brevemente
ele voltará com grande glória e poder para arrebatar sua igreja. E por último lugar, é preciso você reconhecer que você é um pecador. Cada vez que ponho uma máscara para esconder minha realidade, fingindo ser o que não sou, faço para atrair o outro. E logo descubro que só atraio a outros mascarados, distanciando-me dos outros devido a um estorvo. A máscara. Faço para evitar que os outros vejam minhas debilidades. E logo descubro que, ao não verem minha humanidade, os outros não podem me querer pelo que sou, senão pela máscara. Faço para preservar minhas amizades e logo descubro que, quando perco um amigo por ter sido autêntico, realmente não era meu amigo, e sim da máscara. Faço para evitar ofender alguém e ser diplomático, e logo descubro que aquilo que mais ofende as pessoas, das quais quero ser mais íntimo, é a máscara. Faço convencido de que é o melhor que posso fazer para ser amado, e logo descubro o triste paradoxo. O que mais desejo obter com minhas máscaras é precisamente o que não consigo com elas. Não adianta, chega o momento que as máscaras caem, os disfarces não resistem e a mentira aparece. Nada se esconde para sempre, nem uma palavra, nem uma caixa, nem uma história impedirá que apareça o porquê de muitas coisas serem como são. A autenticidade exige a verdade, a humildade exige a verdade, a dignidade exige verdade, a obediência a Deus exige verdade. Você pode até fugir, mas nunca se esconderá para sempre. A única coisa que a mentira te traz é a vergonha, a queda e a derrota. Fernando Pessoa escreveu: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti. E perdi-me quando quis tirar a máscara e estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. E estava bêbado, já não sabia vestir o dominó, que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência, por ser inofensivo. Portanto, queridas e queridos, sejam sempre vocês mesmos. São maravilhosos do jeito que são. Assim, sem mais nem menos, do jeito de vocês. Únicos, insubstituíveis, nem melhor nem pior que ninguém. Simplesmente vocês. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz com inconveniência, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal.
não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Há três coisas que podem tirar a sua paz de espírito e bloquear sua caminhada e seus sonhos. A primeira é o remorso de alguém que lhe feriu. Há muita gente presa num cárcere psicológico porque não consegue perdoar quem o feriu. Não perdoa nem a si mesma e vive sempre como vítima. A segunda coisa que tira a sua paz de espírito é a ansiedade pelo dia do amanhã. Para que viver assim, sendo que o amanhã pertence a Deus? A terceira coisa que tira a sua paz de espírito e te faz retroceder é não ser grato a Deus pelas suas bênçãos derramadas. Viva o hoje e desembarace deste passado que te prende. Perdoe aquela pessoa que te feriu e dê chance a você mesma de seguir em frente. Há uma vida para ser celebrada. Desprenda disso antes que você se deforme como gente. Quem não perdoa, cada dia se enfeia. Na Bíblia diz: não deixe que a amargura brote em teu coração, porque ela contamina você e as pessoas que vivem com você. O salmista no Salmo 73, 21 diz: quando meu coração se azedou, senti picadas no meu rim. Aprenda com o mestre do perdão e do amor, Jesus Cristo. Na cruz, ele falou dos seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em Provérbios 17, 22 diz: tenha um coração alegre. O coração alegre é um bom remédio para o corpo, mas a alma amargurada adoece a sua carne. Tenha um bom dia. Do livro Tantas Histórias para Recordar. Mãe, guerreira, forte, batalhadora, digna de respeito, honesta, maravilhosa, vencedora, especial, muito especial. Amou os 12 filhos da sua maneira. Não fez mais, porque não pôde. Talvez se perdeu em meio a tantas controvérsias da vida. Como poderia uma mulher, aos 39 anos de idade, ter de carregar uma responsabilidade de trabalhar e ao mesmo tempo educar, ensinar e cuidar de 9 filhos dentro de casa? Lembrando que ela teve 16 gravidezes. Quando me perguntam qual é o seu ponto fraco, eu sempre digo: minha mãe. Não suporto vê-la triste, sofrendo, não suporto quando a magoam, e já vivo em súplicas a Deus por imaginar perdê-la. Hoje tem sido meu dever, e deve ser de todos nós filhos, protegê-la, cuidar, paparicar, fazer de tudo para vê-la feliz.
alegrá-la quando estiver triste e dar-lhe orgulho. A sua missão foi única e nenhum de nós, filhos, teria feito o que ela fez. Foi firme, travou batalhas que vinham e iam, que eram lutas apenas desta missão confiada por Deus a ela. Chegou ao ponto de colocar o seu próprio corpo e sua alma como escudos, como armas para nos proteger. Deixou fincado aqui, no meu peito, a compreensão de que força e poder de mãe guerreira não conhecem limites. Que amor de mãe é assim, inesgotável, é uma fortaleza inexpugnável. Eu te amo muito, mãe. Expresso nessas linhas o meu pedido de perdão a esta mulher indescritível e indecifrável por tê-la feito sofrer. Não era minha intenção. Sofreu tanto e merece agora todas as honrarias, os aplausos e o troféu de uma mãe que simplesmente foi uma guerreira nobre. Às vezes poderia ter pensado que não importava e não importo com você, mas eu me importo e sempre me importei. Se não demonstrei o quanto és importante para mim, é porque é difícil demonstrar o que sinto. Não sei lidar com isso. Creio que todos os meus irmãos e irmãs são travados deste jeito. O que eu mais quero é poder curtir mais você e ver a sua felicidade. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar um ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos e regiões de solidão. A maior prova de amor é manter-se à distância e não forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não os joga no ninho. Deus ajuda, mas espera que você faça, no mínimo, a sua parte. Aquele que perde dinheiro, perde muito. Aquele que perde amigo, perde muito mais. Mas aquele que perde a fé, perde tudo. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte, e ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios. Você não viverá tempo para cometer todos sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigo, eu e você trouxe outro amigo e já formamos um time. Este time não tem começo e nem fim.
O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, ser feliz e estar com Deus. Não espere ser feliz para viver. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante na sua vida. Não espere o seu melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer o quão frágil é a vida. Nem espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para pedir a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere o tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir "eu te amo" para ouvir "eu também". Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia da sua morte para então amar a vida. Então, o que você está esperando? Algumas frases de poetas e poetisas. As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Leonardo da Vinci. As melhores e as mais lindas coisas do mundo não se podem ver nem tocar. Elas devem ser sentidas com o coração. Helen Keller. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem, a mudá-las. Santo Agostinho. Mas as coisas findam, muito mais que lindas, essas ficarão. Carlos Drummond de Andrade. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar. William Shakespeare. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Charlie Chaplin. Até cortar os próprios defeitos pode ser muito perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Clarice Lispector. Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. William Shakespeare. A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Friedrich Nietzsche. Choramos ao nascer porque chegamos a este imenso cenário de dementes. William Shakespeare. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Bob Marley.